Muito bem, pessoal, estamos de volta com mais uma aula sobre o assunto Lei de Coulomb. E dentro deste assunto nós trataremos do princípio da superposição. Na aula passada nós resolvemos o caso na Lei de Coulomb para os casos mais simples, que é o caso de duas cargas elétricas. Porém, quando se tem mais de duas cargas, né, é necessário nós encontrarmos a força que atua sobre cada uma carga. E como é que são dadas essas forças? É dada por uma força resultante. Então, se eu quero a força sobre uma carga, então a força resultante sobre qualquer carga será igual à soma vetorial das forças devido a todas as demais cargas individualmente. E isso é conhecido como o princípio da superposição. Imaginemos aqui o seguinte: você tem a carga 1, uma carga 2, uma carga 3, uma carga N. Então, cada carga dessa terá interação uma sobre a outra. Imaginemos que você queira aqui a força sobre a carga 1. Mas aqui eu vou ter carga 2, carga 3, carga 4, enfim, N cargas. Então, logicamente, eu vou ter N forças atuando sobre essa carga 1 aqui. Aqui a força, ó, nessa linha de ação eu tenho a força que a carga 2 faz sobre a carga 1. Nessa linha de ação aqui eu tenho a força que a carga 3 faz sobre a carga 1. E nessa linha de ação aqui eu tenho a força que a carga N exerce sobre a carga 1. Então, a força resultante sobre a carga 1 será dada pela soma vetorial da força que 2 faz sobre 1, que 3 faz sobre 1 e que N faz sobre 1. Certo? Isso é conhecido como o princípio da superposição. Vou só somar aqui todas as cargas. Este princípio ele é importante para abordarmos o seguinte tipo de questões, né? Foram propostos para casa a seguinte atividade. Essa atividade aqui, que nos diz que 3 cargas positivas são colocadas, né, aliás, uma carga positiva e 2 cargas negativas são colocadas num triângulo, né, semelhante a esse daqui, ó. E essas cargas são soltas e aqui nos é pedido como encontrarmos, né, cada uma dessas forças, né? Fazer um esquema da direção e do sentido da aceleração que atuará nessas esferas no instante em que elas forem soltas das respectivas posições de equilíbrio. Então, você vai soltar as cargas lá e, devido às interações, nós teremos atração ou repulsão. E aí é cobrado aqui como serão essas forças. Outra aqui, um pêndulo, né, eletrostático. Então, você põe uma carga QA próximo desse pêndulo, e essa carga QA vai repelir, e depois uma carga QB também vai repelir, e ele quer essa distância. Outra, aqui, ó, eu tenho a interação entre 3 cargas, carga 1, carga 2, carga 3, e ele quer essa distância. Outro exemplo típico é esse, e outro daqui. Então, esses modelos de questões aqui, eles são abordados usando o princípio da superposição. Certo? Vamos aqui abordar o primeiro caso. Como seria esse caso aqui? Vamos abordar esse caso da questão 7. Então, o caso da questão 7, né, ele é abordado da seguinte forma. Ele diz que eu tenho aqui um triângulo, e aqui é colocado uma carga negativa, que lá diz que Q1 é positivo e Q2, Q3 negativo. Mas aqui é quase a mesma coisa. Lógico, não vou fazer igual lá, porque lá você vai fazer o exercício em casa. Mas aqui eu só fiz trocar a posição. Então aqui eu tenho carga 1, carga 2 negativa e carga 3. Essas distâncias aqui todas são iguais. Anteriormente nós resolvemos o caso para 2 cargas. Muito fácil, né? Eu tenho aqui 2 cargas de mesmo sinal, tanto faz ser mais ou ser menos,
Quando eu solto elas, né, se repelem por uma distância D. Então, aqui eu tenho uma força de repulsão. Da mesma forma, vai acontecer aqui. Só que eu tenho que analisar a força que A2 vai fazer sobre A1, a força que A3 vai fazer sobre A1. Ao mesmo tempo, eu terei força que A1 faz sobre 2 e força que 3 faz sobre 2. Para essa carga 3. Força que 1 faz sobre 3, força que 2 faz sobre 3. Como que se resolve? Vamos lá. Aqui, né, eu teria a força que 2, essa carga 2 faz sobre 1 e a força que 1 faz sobre 2. E aqui nós aplicamos essa lei, né? Que essa força que A1 faz sobre A2 é igual em módulo que a força faz sobre A2 sobre A1. E essa força é nessa mesma linha de ação. Importante que se diga isso. É na mesma direção, né? Então, vamos aqui o caso, ó. Vamos pegar logo a carga 1 com a carga 3. Então, eu vou ter aqui, ó. Carga, força, que a carga 3 está fazendo sobre a carga 1. Certo? Sobre a carga 1. Próximo, eu vou ter. Se a carga 3 faz uma força sobre a carga 1, a carga 1 também vai exercer uma força sobre a carga 3. Agora, para essa carga aqui, força que a 2 faz sobre a 1. Lembrando, a força é na linha de ação, ó. Na linha de ação onde a carga está. Se a carga 2 exerce uma força sobre a carga 1, como aqui, ó, menos e menos, repulsão. Aqui, ó, menos e mais, atração. Mais e menos, atração. Menos e menos, repulsão. Agora, ó, menos e menos de novo, ó, repulsão. Força de repulsão que A1 faz sobre A2. Vamos agora para esse caso, ó, 2 e 3. Então, menos e mais vai dar o quê? Força de atração. Então, A3 exerce uma força de atração sobre a carga 2. Então, se é atração, ó, atração. Aqui é repulsão. Agora, 2 faz sobre 3 uma força. Como é essa força? Menos com mais, atração. Então, aí eu tenho, ó, menos com menos, repulsão. Menos com mais, atração. Menos com mais, atração. Agora, nós vamos somar essas forças vetorialmente. Lembrando lá, como é que se soma força vetorialmente? Eu tenho aqui, ó, o vetor 2, 1, o vetor 3, 1. E aqui eles fazem um ângulo, né, que é um ângulo diferente de 90 graus. Então, vamos relembrar como é que se soma vetores. Relembrando lá do primeiro ano do ensino médio, como é que se soma vetores. No primeiro ano é visto, nós podemos somar 3 tipos, né? Os principais casos são assim, ó, quando duas forças são na mesma direção e no mesmo sentido, poderia ser o sentido contrário, aqui, ó, direção horizontal, sentido para a direita. Também é visto quando nós temos um ângulo de 90 graus entre duas forças e quando o ângulo é um ângulo θ qualquer. Então, esses são os 3 casos abordados. Como é que se soma? Aqui eu digo, como as forças estão na mesma direção, eu digo tão somente que eu vou somar o F1 com o F2. Como? Ó, a resultante será a soma desses dois e eu terei força resultante, vetor força resultante. Lembrando, essa setas em cima da letra quer dizer o quê? Que é uma grandeza vetorial. Então, vetor força resultante é igual vetor força 1 mais vetor força 2. Em módulo essas setazinhas somem. Em módulo eu terei isso. Força resultante é igual a força 1 mais força 2. Certo? Quando é um caso de 90 graus, aqui é o velho caso conhecido, né? Nós vamos usar o que? O teorema de Pitágoras. Eu pego, faço a projeção da força 1 aqui, ó, na força 2, e a projeção desse vetor força 2 aqui do lado do força 1.
Então, eu terei, ó, projeção do vetor 1, projeção do vetor 2, né? Força 2. E aonde é que está a resultante? A resultante está no meio. Ó, vetor, força, resultante. Em módulo, que é isso aqui é um triângulo retângulo. Então, eu terei quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, em módulo, né? Aqui, ó, vetor, força, resultante é o F1, vetor F1 mais vetor F2. Em módulo, aqui eu terei, ó, quadrado, né, igual ao quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Extrai a raiz e fica desta forma. Da mesma forma aqui, quando o ângulo é um ângulo θ qualquer, vetor 1, vetor 2. Então, aqui eu traço, né, a projeção do vetor 2 e aqui eu traço a projeção do vetor 1. Onde é que vai estar meu vetor resultante? A origem, a extremidade. E aqui da mesma forma, né? Vou somar vetorialmente. Vetor resultante é igual vetor F1 mais vetor F2. Em módulo, nós teremos a lei dos cossenos, né? A menos de um sinal. A lei do cosseno aqui é menos. Então, eu digo que eu tenho força resultante, nesse caso, quando é um ângulo θ qualquer, né? Diferente de 0, diferente de 90, de 180, eu terei a seguinte forma, um θ qualquer, né? Lógico, se aqui eu colocar 90, volta para esse caso. Eu terei quadrado, né? A soma do quadrado dos catetos, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o cosseno do ângulo entre o vetor 1 e o vetor 2. Pronto. Aqui é para nós encontrarmos a força, né? A força resultante sobre cada uma das cargas. Porém, se vocês lembrarem do exercício aqui, ó, nos é cobrado tão somente as fórmulas dos vetores. Ele quer só o sentido para onde as cargas vão, o vetor resultante. Não é necessário fazer essa parte aqui, né? Mas alguns exercícios, principalmente exercício vestibular, nos é cobrado que nós façamos aqui essa conta do finalmente, né? Ele, além de querer que você represente os vetores, ele pede esse vetor resultante. No nosso caso aqui, ele só pede que nós venhamos representar o vetor resultante. Então, vamos pegar aqui caso a caso. Eu tenho um vetor para cá, um vetor para cá. Como é que se soma o vetor? Projeção desse aqui, projeção desse aqui, vetor, projeção desse. Onde é que está o vetor resultante? No meio. Da mesma forma aqui, ó, pega, faz a projeção do vetor F232 aqui, projeção do vetor 1, 2 aqui e o vetor resultante no meio. Ó, tem um vetor aqui, certo? De novo. Tá aqui, dois vetores. De onde foi que veio isso? Menos com menos, repulsão. Menos com mais, atração. Pega esse vetor aqui, joga para cá, ó. Joga para cá, do mesmo tamanho. Pega esse vetor aqui, joga para cá, ó, do mesmo tamanho. E no meio traça-se a resultante. Pronto. Então, o vetor resultante aqui será dado pela soma desse com esse. Se ele tivesse dado o ângulo, era substituir na lei, né, lá de soma de vetores, quando o ângulo é diferente de 90. Um ângulo θ qualquer, aliás. Vejamos agora o caso desse. De onde foi que veio isso? Menos com mais, atração. Menos com mais, atração. O que eu faço? Pega a projeção desse e joga para cá. Ó. Veja aqui a projeção. Pega a projeção desse e joga para cá. Pronto. Então, aqui no meio eu vou traçar o vetor resultante. Lembrando que a gente usa uma linguagem mais livre, né? Questão de pega desse e joga para esse, né? Não seria a linguagem tão a rigor. Então, aqui eu tenho o vetor resultante. E se eu pegar esse caso, eu
se ele pedisse, além de pedir a direção de cada um, né, a direção do vetor resultante, ele pedisse o valor, ou seja, o módulo desse vetor, eu faria por essa lei. Nesse caso aqui, eu pegaria, ó, força resultante é a raiz quadrada da soma do quadrado dos dois lados aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o cosseno entre esses dois vetores. Vetor 1, 3 e vetor 2, 3. Certo? Mas lá na questão ele pede para você fazer somente isso. Ok? Ele pede tão somente para você fazer só esse colocar e dizer para onde é que a carga vai, né? Faça um esquema da direção e do sentido da aceleração que atuará nessa esfera no instante em que elas forem soltas das respectivas posições de equilíbrio. Ou seja, ele pede esse vetor resultante aqui. Ó. Então, devido a essa força que A2 faz sobre A3, devido à força que A1 faz sobre A3, quando ela for solta, ela vai nessa direção. Pá. Aqui para 1, ó. Devido à força que A2 faz sobre A1, devido à força que A3 faz sobre A1, ela vai nessa direção, que é a resultante. Então, esse daqui é o princípio da superposição. Né? Então, vamos para o nosso próximo caso. Nosso próximo caso será esse caso aqui bem típico. Ó. As cargas Q1, 1 microcoulomb, Q3, 9 microcoulomb, estão fixos nos pontos, né? Aqui é um ponto A e aqui é um ponto B. Sabe-se que a carga Q2, menos 2 microcoulomb, está em equilíbrio na posição indicada sob a ação da única força elétrica. Nessas condições, determine o valor de X. Então, eu tinha aqui duas cargas, né? Uma mais. Coloquei uma cargazinha aqui no meio, ela ficou em equilíbrio. Então, ele dá essa distância da 1 para 3 e que é a distância de 1 para 2. Esse caso aqui é o caso típico. Ele é abordado nessa questão aqui, ó, na questão de número 9. Caso bem típico, certo? Caso típico. Então, vamos lá. Como é que se resolve essa questão? Então, aqui nós temos mais de uma carga. Então, vamos usar o princípio da superposição. Nós vamos analisar 1 com 2, né, e depois 2 com 3. Vamos lá. Entre 1 e 2, nós temos força de atração. Por quê? Porque 1 é positivo e 2 é negativo. Certo? Então, entre 1 e 2, forças de atração. Força. Essa daqui é a força que A1 faz sobre A2, força que 2 faz sobre A3. Entre 2 e 3, nós temos o quê? Nós temos também uma força atrativa. Por quê? Essa é menos e essa é mais. Então, vamos tirar aqui os dados da nossa questão, Q1, 1 microcoulomb, Q2, menos 2 microcoulomb, Q3, 9 microcoulomb. E ele quer o valor de X. Então, vamos chamar aqui a lei de Coulomb. Módulo da força, né? Vamos usar sempre módulo da força que 1 faz sobre A2. Aqui, K0, módulo de Q1, módulo de Q2 dividido pela distância, ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. Então, vamos lá aplicar para o primeiro caso. Nós temos três cargas, então nós vamos fazer 1 com 2, certo? 1 com 2 e depois 2 com 3. Então, como essas forças estão na mesma linha de ação, elas são iguais em módulo. Então, vamos aqui, ó. Força que 1 faz sobre A2. Aplica-se a lei de Coulomb para 1 e 2. Aqui, ó. K0 vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância, ó, entre 1 e 2. Do outro lado eu tenho, veja que essa força é igual a essa força, ó, em módulo. K0, agora eu tenho quem?
2 e 3, ó. Q2 e Q3. De novo, professor, não entendi. De novo, professor. Ó, do lado esquerdo eu tenho Q1 e Q2, modo Q1 e Q2. Do outro lado, 2 e 3. E a distância entre 2 e 3. Entre a carga 2 e a carga 3. Facinho, beleza? Pegaram? Então, vamos à frente. Lembrando, ó, estamos usando o módulo. O módulo não importa o sinal. Na lei de Coulomb, usa-se o módulo das cargas e os sinais são tão somente para dizer se a força é de atração ou de repulsão. Beleza? Então, vamos lá. Vamos substituir os valores. Como desse lado tem K0, desse lado tem K0, então vamos cortar. Se você olhar, desse lado tem Q2, desse lado também tem Q2. Então, vamos fazer o quê? Cortar. Corta aqui também. Beleza? Então, o que é que sobrou desse lado? Sobrou módulo do Q1 sobre a distância, que é quem? X. E do outro lado sobrou quem? Q3. Aí, o seguinte, veja que interessante. De Q1 para Q2 é X, certo? Ao quadrado porque é da lei de Coulomb. Agora, de 3 para 2, ele não deu aqui na questão, mas ele dá de 3 para 1. Lembre-se, eu quero a distância, eu estou procurando a força entre 3 e 2. Então, eu quero a distância entre 2 e 3, né? Ou 3 e 2, tanto faz. Então, ó, se de 1 para 3 é 4, então quanto é essa distância aqui? Essa distância aqui, ó, é esse D aqui, certo? Menos 4. Então, o que é essa distânciazinha aqui, ó? É um D menos esse 4 aqui, ó. Então, essa distância, certo? Essa distânciazinha, ó, daqui, vou apagar aqui. Essa distância daqui para cá, certo? Quem é? É um D. D menos 4, certo? D menos 4. Daqui para cá é X e o todo é 4. Então, é D menos 4. Essa distânciazinha. Então, vamos seguir aqui, ó. Então, desse lado sobrou Q1, do outro lado sobrou Q3, distância. Então, vai ser um Dzinho diferente desse D, né? Veja que esse D aqui é diferente desse. Menos 4. O que nós vamos fazer? Veja. Aqui eu tenho um quadrado e aqui do outro lado também eu tenho um quadrado, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Substituir as cargas. Ó. Quanto é a carga 1? 1 microcoulomb. Quanto é a carga 3? 9 microcoulomb. Veja, como eu estou numa igualdade, eu não estou substituindo o micro, né, por 10 a menos 6. Por quê? Porque aqui é igualdade. Tá certo? Se eu colocar 10 a menos 6 aqui e 10 a menos 6 aqui, é irrelevante, porque vão cortar. Da mesma forma, eu não transformei aqui meus 4 centímetros em metro, né? Porque nós sabemos que na lei de Coulomb nós trabalhamos com metro. Mas por que eu não botei? Porque é igualdade. Se eu colocar metro aqui, cancela com metro, centímetro com centímetro. Veja que esse x aqui não importa a unidade. Eu vou encontrar aqui em centímetro. Então, ó, substituir aqui 1 e substituir a carga aqui 9. Tá bom? Então, veja. Desse lado eu tenho quadrado e desse lado aqui também eu tenho quadrado. Carga 1, carga 3, que é 9. Então, olhe como é interessante. Se desse lado eu tenho quadrado, desse lado eu tenho quadrado, o que eu vou fazer? Vou extrair a raiz de ambos os lados. Pronto. Quanto é a raiz de 1? 1. Corta esse 2 com esse 2, fica x. Quanto é a raiz de 9? 3. E corta esse 2 aqui com x. Ó, então vai ficar 1 sobre x, raiz de 1, 1. Cortei. Raiz de 9, 3, cortei. Por que eu fiz isso? Para não fazer aqui o produto, né, dessa subtração. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro por o segundo, mais, tal. Então, eu fiz aqui logo
esse bizuzinho aqui. Extrai a raiz de ambos os lados. Por quê? Porque aqui tem quadrado e aqui tem quadrado. Feito isso, é só resolver, né? Meio pelos extremos. Né? 3x é igual a 4 vezes 1, 4. E menos x. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes menos x é x. Pega a variável, passa para o outro lado. Tá menos, passa o quê? Mais. Então, 3x mais x dá 4x. Então, isolo x, vai ficar 4 por 4. E a resposta dá o quê? 1. Pronto, simples. Veja uma questão simples, que eu uso o princípio da superposição. Simplesmente eu analisei que a força que A1 faz sobre A2, né? Que A1 faz sobre A2, que é essa daqui, ó. Então, simplesmente, eu analisei quais são as forças aqui, ó. E a força que A1 faz sobre A2, que é essa daqui, ó, ela vai ser igual em modo à força que A2 faz sobre A3 ou que A3 faz sobre A2. Ó. Tá certo? Igualei e pronto. Dessa igualdade, nós encontramos que esse x aqui é igual a 1. É igual a 1. Tá certo? Veja. Então, essa distância aqui, ó, x é 1. Tá certo? Veja que interessante. Se nós colocarmos aqui, ó, eu disse que essa distância aqui, ó, é d, né? Eu disse que daqui para cá é d menos 4, né? Eu encontrei que esse x aqui, ó, é 1. Certo? Se nós fizermos a conta de novo, nós vamos encontrar esse mesmo valor. Beleza? Então, essa foi a resolução de uma questão modelo para a questão de número 9. Tá certo? E também aqui já serve de início para a questão número 10. Né? Eu vou procurar a carga, a força que A1 faz sobre A2. Depois que A1 faz sobre A3. E depois que A2 faz sobre A3 e a resultante sobre A3. Que seria uma carga 3 aqui no meio. Tá certo? Então, até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos abordar essa questão de número 8 aqui, com mais detalhe, a questão de número 7 e 11.